Olá, amigos, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar a nossa primeira aula virtual. Daremos continuidade ao assunto iniciado nas aulas passadas, região Nordeste. Vou fazer uma breve revisão e na próxima aula iremos abordar outros aspectos dessa região que é tão rica em cultura e em história, que é a nossa região, a região na qual nós vivemos. Beleza? Eu vou utilizar as imagens do nosso módulo. Nós temos aqui a região. Voltando, nós iremos utilizar as imagens do nosso módulo. Vamos começar aqui, ó. Como eu tinha falado em outras aulas, a região Nordeste é a terceira maior região do Brasil em tamanho. Perde para região Norte e região Centro-Oeste. Ocupa em área aproximadamente 18% do território brasileiro. É também a maior região em número de estados. Uma outra característica é que quase todas as capitais, com exceção da capital do Piauí, Teresina, são banhadas pelo mar. Apenas Teresina não é banhada pelo mar. O IBGE dividiu a região Nordeste em sub-regiões. Quer dizer, dividiu em regiões e deu o nome de sub-regiões. Essas sub-regiões, elas têm características distintas e é necessário que vocês consigam saber as características de cada uma dessas sub-regiões, que vocês consigam distinguir uma região da outra. Esse conhecimento ele é muito cobrado nos Enems, vestibulares, nos processos seletivos em geral, quando esse assunto ele é cobrado. Vamos lá. Primeira região. Eu tinha falado para vocês que a primeira região é a primeira região. Peraí, deixa eu refazer a fala. É interessante vocês entenderem que a região Nordeste ela foi a primeira região do Brasil a ser povoada. Século XVI e século XVII, no século XVI, no século XVII, essa região era o centro econômico do Brasil. Lembrem-se que a primeira atividade econômica, assim de peso mesmo, introduzida aqui no Brasil, foi a cultura canavieira. O Nordeste possuía o clima semiárido e o solo massapê, que são ideais para a prática da cultura canavieira. Então, a cultura canavieira ela foi responsável pelo processo de transformação do espaço geográfico do Nordeste. Eu nem diria assim processo de transformação, né? Porque já existia assim um espaço geográfico não muito transformado dos índios ali. Então foi um processo de transformação no sentido da cultura portuguesa, da cultura europeia, tá? Vamos lá. Voltando aqui para as sub-regiões. Nós temos aqui a Zona da Mata, que é a menor das sub-regiões, no entanto, é a mais desenvolvida. É a mais industrializada, a mais diversificada do ponto de vista econômico. Lá, né, nessa região aqui, nós temos o comércio bastante desenvolvido e maduro, se for comparar com o das outras regiões. Temos turismo muito forte,
nós temos a agricultura, a pecuária, indústria, entendeu? Por isso que é a região mais desenvolvida. E todas as capitais, com exceção de Teresina, todas as capitais não, tirando Fortaleza, Teresina e São Luís. A maioria das capitais encontram-se aqui nessa sub-região, tá? Ó, qual é a vegetação original dessa sub-região aqui? A Mata Atlântica é a vegetação original, certo? É a vegetação que os portugueses encontraram aqui quando chegaram no século XVI. Hoje, a maior parte dessa vegetação ela foi o quê? Destruída por conta da pressão demográfica, da construção de rodovias, num passado de ferrovias. Essa pressão demográfica ela requer mais alimentos, então é necessário expandir as áreas de agricultura, de pecuária. Então tudo isso destruiu a Mata Atlântica. Uma outra vegetação que nós encontramos aqui é o mangue. O mangue, lembre-se que é um tipo de Lembre-se que o mangue é um tipo de vegetação que se encontra naquele ambiente onde se dá o encontro da água do mar com a água do rio. É lá que se desenvolve o mangue. Muitos mangues também foram destruídos, certo? E o clima aqui é o tropical litorâneo. O clima tropical litorâneo, ele tem como característica inverno chuvoso e verão seco. Depois nós temos aqui o agreste. Eu vou pular o agreste e vou falar do sertão. O sertão é a região menos desenvolvida, é a mais quente, é a que chove menos, é a região assim do Nordeste mais problemática, quando a gente analisa os indicadores sociais. Veja só, é nessa região que nós temos também uma vegetação chamada de caatinga, que é uma vegetação xerófita adaptada a ambiente seco, né? Mandacaru, xique-xique, palma, são exemplos de plantas xerófitas, né? Fazem parte da caatinga, beleza? Aí veja só, esse ambiente quente e seco, ele não determina o desenvolvimento do homem que vive aqui nessa região, ele não determina, mas ele influencia o desenvolvimento dessa região. Ele acaba dificultando o desenvolvimento social e o desenvolvimento de algumas atividades econômicas, como agricultura, pecuária, porque assim, onde falta água, isso é um problema. Deu para entender? E também tem a questão, muitas vezes, de falta de políticas públicas, porque, veja só, existem lugares que são áridos, existem lugares, regiões que estão localizadas em áreas desérticas e lá se consegue produzir fruta e verdura. Por quê? Porque há um investimento naquela área, né? A tecnologia ela pode ser usada a favor do homem e reverter ou minimizar os efeitos climáticos, os efeitos físicos, né, de regiões como essa. Beleza? Nós temos aqui também, gente, sim, voltando aqui para o agreste. O agreste, na realidade, ela é uma região chamada de sub-região de transição, porque ela está entre a zona da mata e entre o sertão. Então, ela tem características de zona da mata e tem características também de sertão. Sim, uma outra coisa,
No Agreste e no Sertão, se pratica bastante a policultura e a pecuária leiteira e a pecuária também de corte. Entendeu? Porque assim, na época do Brasil colonial, a cana-de-açúcar, ela se estabeleceu aqui na zona da mata, por conta do clima e por conta do solo, que eram favoráveis. E a policultura, a agricultura de subsistência, a pecuária, elas ficaram mais nessa área interiorana, certo? A outra sub-região é a sub-região do meio norte, que também é uma sub-região de transição, porque ela fica entre o sertão, que é seco, e fica também entre essa região úmida do domínio amazônico. Deu para entender? É uma região assim, onde grande parte da população vive do extrativismo, principalmente do extrativismo associado a duas árvores, carnaúba e babaçu. Seria interessante que vocês dessem uma pesquisada sobre essas duas árvores para que vocês pudessem entender a utilidade delas e o aproveitamento econômico, certo? E aqui também há, gente, de maneira assim muito forte, o plantio de arroz. E para finalizar, eu já ia aqui esquecendo, quando eu falei da zona da mata, eu esqueci de falar do seguinte. A zona da mata, ela é organizada em 3 núcleos econômicos. A zona da mata, ela tem a agricultura, ela tem a pecuária, ela tem o comércio, ela tem o turismo, o extrativismo, a pesca, ela tem tudo isso. Mas assim, é comum os estudiosos dividirem a zona da mata em 3 núcleos econômicos: litoral açucareiro, recôncavo baiano e sul da Bahia. Vou explicar rapidinho. Litoral açucareiro. O litoral açucareiro, ele vai de Alagoas até o Rio Grande do Norte. Você vai encontrar usinas, você vai encontrar também muitas indústrias têxteis nessa região. Agora é claro, gente, quando eu falo de litoral açucareiro e digo que você vai encontrar muitas indústrias têxteis e usinas, eu não estou dizendo que é somente isso que há. É apenas uma forma de dividir, tá certo? Então você tem aqui, ó, litoral açucareiro. Mais abaixo você tem o recôncavo baiano. O recôncavo baiano é um outro centro econômico. Por quê? Porque lá se concentra a extração e o refino de petróleo, que é feito no polo petroquímico de Camaçari, e faz daquela região ali de Salvador, né, uma região muito próspera, uma região muito forte no que se refere à economia. Um outro centro econômico está aqui no sul da Bahia, que é marcado pela presença de propriedades produtoras de cacau. Dentre as cidades que produzem cacau, as 2 cidades que mais se destacam são a cidade de Ilhéus e Itabuba, certo? Gente, eu fiz aqui uma breve revisão. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse assunto, abordando outros aspectos da região Nordeste, ok? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, gente!